começa mais uma live aqui e gostaria de agradecer aí os nossos queridos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando e dizer que o assunto de hoje é um assunto muito importante, um assunto que muitas pessoas creem de formas diferentes. Nós vamos ver a explicação da Bíblia a respeito desse assunto. E eu gostaria de começar... Gostaria de começar lendo o texto aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 1, para a gente já começar a falar sobre o assunto. Antes da gente fazer a oração, gostaria de ler esta passagem. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Especialmente aqueles nossos irmãos que são pentecostais, que estão nos acompanhando hoje, eu gostaria de colocar aqui dois pontos desses dois versículos. Primeiro, o nosso culto racional, nós vamos explicar um pouco sobre isso hoje, e que vocês renovem o vosso conhecimento. Sabemos que temos muitos amigos, muitos irmãos que têm muito conhecimento da Bíblia, e que precisam esclarecer alguns. E nós esperamos que nós, com essa live, possamos ajudar as pessoas a entender. Gostaria de dizer também que todo o conteúdo dessa live estará à disposição de vocês no nosso Facebook. Você poderá baixar e usar numa outra oportunidade. Fiquem à vontade para fazer isso. E agora eu gostaria de convidar a todos a fechar seus olhos para que a gente possa fazer uma oração a Deus. Nosso querido e bom Deus, te agradecemos, Senhor, porque em tão boas circunstâncias, Senhor, estamos reunidos para estudar um pouco da Tua Palavra. Pedimos a Sua direção, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, esteja também abençoando cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que está em sua casa, nos assistindo neste momento. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, também sobre o Caio, que irá falar para nós, que ao estudarmos esse assunto tão importante, Senhor, o Teu Santo Espírito possa ser o nosso diretor e o nosso professor. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas também que estão precisando de uma bênção na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família. Que todos possam ser confortados neste momento, Senhor. E que ao estudarmos a Tua Palavra, nós possamos encontrar paz e a sabedoria dos altos céus, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o assunto hoje é sobre dom de línguas. Primeiro, eu gostaria de afirmar que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos no dom de línguas. Tá? Nós acreditamos e nós entendemos ela da maneira com que a Bíblia nos ensina. E nós queremos passar este conhecimento aos irmãos hoje. Nós queremos reforçar aqueles que já acreditam da mesma forma e trazer uma nova luz de conhecimento às pessoas que pensam de maneira diferente. Que a Bíblia seja nossa única regra de fé, como acreditamos, e que nós possamos, à luz da Bíblia, estudar esse assunto tão importante. O Caio está aqui com a gente hoje. Obrigado, Caio, por se dispor. O Caio preparou um estudo muito interessante sobre esse assunto, que vai sanar muitas dúvidas, e nós possamos aprender bastante hoje. Caio, a palavra está com você, tá? Que Deus te use nesse momento. Um bom sábado a todos. É muito bom aqui poder estar partindo o pão sobre a palavra de Deus, e graças a Deus Ele está dando essa oportunidade para a gente hoje. Amém? Eu gostaria de enfatizar que o estudo ele não tem o intuito de atacar qualquer igreja ou qualquer doutrina que seja. Nós, como o André falou, nós acreditamos também no Espírito Santo, nós acreditamos no dom de línguas também. Mas a gente acredita de uma maneira um pouco diferenciada
né? Nós acreditamos de acordo com o que a palavra de Deus diz. E hoje a gente vai partilhar um pouquinho mais disso com vocês. Nosso intuito é mostrar a verdade, esclarecer alguns pontos que às vezes até nós mesmos temos alguma dúvida sobre o assunto. Então, eu gostaria de dar uma pincelada em algum contexto histórico primeiro. Tudo começou lá na Torre de Babel, né, quando todos falavam o mesmo idioma, todos tinham a mesma linguagem, mas por um motivo o homem ele quis se sobressair, quis pecar contra Deus, quis se aparecer, e dessa forma Deus então, na sua infinita sabedoria, ele repartiu várias línguas para todos, né? Então cada um começou a falar de uma linguagem diferente, depois nenhum entendia o outro e eles não conseguiram levantar aquela construção que seria para a exaltação do seu próprio nome. Então, mas Deus, ele nunca desamparou a gente, né? E mesmo com toda essa divisão de língua, mesmo quando um não conseguia entender o outro, ele ainda usou um meio para que o evangelho fosse pregado. E um desses meios é o dom de línguas que a gente vai estudar hoje. Muito bem. Gostaria de lembrar, Caio, que os irmãos que tiverem perguntas podem enviar para a gente, tá? A gente aqui, à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai respondendo aqui, esclarecendo. A participação dos nossos amigos, nossos irmãos é muito importante. Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de estar falando um pouco sobre o papel do Espírito Santo, né? Por que ele foi enviado aqui para a gente, né? E o primeiro versículo que eu gostaria de abrir está lá em João 16:8. João 16:8. Isso, João 16:8. Já tem no slide também, Denilson. Tá no slide também, mas tranquilo. Ok. Então, em João 16:8, fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo hoje é convencer a pessoa do pecado dela, né? Chegar a pessoa mais perto de Cristo. E para isso ele usa vários meios, né? E um deles é o dom de línguas, enfatizando novamente. Um versículo que eu quero que vocês gravem, que é a base de todo o ensinamento, está lá em 1 Coríntios 12, versículo 7. Tá? O dom do Espírito Santo é dado com um propósito, né? E fala assim: a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para um fim útil, ou algumas traduções está para um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo, ele nunca é dado para a pessoa para ela usar para ela mesma, ou para ela não usar. Então, se alguém fala assim, eu tenho o dom de cantar, eu canto muito bem, mas se esse dom de cantar não for usado para a honra e glória de Deus, não for usado para pregação do Evangelho, não pode ser considerado um dom do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo ele é dado com um fim proveitoso. E a gente vai ver, estudando a Bíblia, que esse fim proveitoso nada mais é do que levar o Evangelho, levar a mensagem de Deus adiante. Mais uma coisinha também, lá em Atos 5:32. Uma outra passagem que é bem legal a gente tá em mente. Fala assim: e nós temos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é dado àquelas pessoas que obedecem a Deus.
né? Eu já pertenci a uma igreja neopentecostal e depois eu pertenci a uma igreja pentecostal e eu falava essa linguagem glossolálica, que é aquela linguagem que não tem sentido nenhum, né? Até então, quando eu estava lá, eu sentia uma força muito gostosa, algo assim que me cativava, que me deixava muito, muito feliz naquela época, né? Mas, depois, estudando a palavra de Deus, eu pude ver que não é bem o verdadeiro dom de línguas, né? O verdadeiro dom que o Espírito Santo dá para a gente. Porque eu usava esse dom, é meu benefício, só para mim, né? Eu falava aquela linguagem estranha, não entendia nada, e achava que ali estava sendo batizado com o Espírito Santo, né? Então, eu pude perceber, depois, estudando a palavra de Deus, que não era realmente um dom que eu estava recebendo. Mas vamos ver mais sobre isso. Era só para autoedificação, no caso? Sim. Mas acho que nem para autoedificação, porque eu não entendia nada que eu falava, né? Porque mais para frente a gente vai ver na Bíblia que para a gente dar edificação para o outro, a gente tem que falar uma linguagem que o outro entende, para o outro receber essa edificação. Sim. Mas eu não recebia essa edificação porque eu não entendia nada, né? Tá certo. Agora a gente vai ver um pouquinho em que os pentecostais se baseiam para provar a glossolalia, né? E por que eles estão errados nesse quesito. Não é um ataque aos pentecostais, mas é porque eles acreditam nesse ponto, né? Então a gente tem que colocar esse ponto para explicar, né? O primeiro versículo que eu gostaria está lá em Isaías 28:11, que é um dos versículos que eles se baseiam, que é assim por lábios garguejantes e por outra língua falará a este povo, né? Então, erroneamente, esse versículo é interpretado como sendo uma promessa, assim dizendo, né, dessa linguagem glossolálica que seria dita. Mas, se a gente observar o contexto histórico do que estava acontecendo ali, naquela época o povo estava sendo cativo pelos assírios. E essa linguagem estranha, que eles não conseguiam entender, lábios garguejantes, nada mais é do que um idioma que os assírios falavam, e nem assim eles deram ouvido aquele castigo que Deus estava dando ali naquele momento, né? A gente tem... pode passar mais um, Denis? Pode passar mais. Mais um. Na verdade, essa linguagem era até uma herança pagã, né, Caio? Sim, sim. Se a gente pegar aí na tradução linguagem de hoje, né? Está lá em Isaías 28:11. Se você fala assim: se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará a vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Também tem um outro versículo que está lá em 1 Coríntios 14. Está no próximo slide. Isaías 14:21, né? Que o próprio Paulo ele citou, né, esse versículo que está lá no Velho Testamento. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Então Paulo ele citou esse versículo de Isaías 28:11, né, como sendo um idioma, não sendo uma linguagem estática e glossolálica. Exatamente, né? É importante a gente fazer essa correlação entre o Antigo e o Novo Testamento, né, para a gente ver que a Bíblia ela é autoexplicativa, né? Sim. Ela sempre vem para esclarecer as nossas dúvidas, nunca para confundir, né? Com certeza.
Um outro versículo que eles também se baseiam, que a gente vai ver, está lá em Marcos 16, 17 e 18. O texto fala assim: E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? Então, mais uma vez aí está prometendo um dom, né? Seria um dom de línguas, né? De falar um idioma diferente. Se a gente pegar no grego, né, essa palavra para línguas ali, glossa, né, que a gente, olha lá, tá a definição, né, fala língua, idioma ou dialeto, por um grupo particular de pessoas diferente dos usados por outras nações. Então aí eles estão falando mais uma vez estão falando de idiomas, né? Então quando a Bíblia fala em dom de línguas, ela fala em idiomas, para que o evangelho seja pregado e para que as pessoas consigam entender o que está sendo dito. Ô Caio, se você está falando aí que a Bíblia fala que o dom de língua é sobre idiomas, né? Nós aqui estamos falando português, né? Português falado no Brasil, né? O português falado em Portugal tem algumas diferenças, mas a gente consegue entender também, né? Mas falando português, por que é que eu falaria em inglês com você? Ou você falaria em inglês comigo, se eu estou entendendo o que você está falando? Qual seria o propósito? Então, nós entendemos, então, a respeito do dom de línguas, que, como você falou no começo, você precisa haver um propósito, né, para que esse dom seja usado, não é isso? Sim, com certeza. Se não tiver um propósito por trás disso, aquele dom não vai adiantar de nada. A gente vai ver outro ponto que eles se baseiam. Mas antes de... Passa mais um slide para mim, Dilson, por favor. Isso. Em Atos 2:4, né? É o ponto-chave assim, que as pessoas usam mais para falar sobre essa linguagem glossolárica, que fala assim: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, se a gente parar até nesse versículo, a gente pode até formar alguma doutrina, né? Aí em cima disso. Apesar de não poder fazer doutrina com livros históricos, né? Sim. Mas se a gente for para outro versículo, por exemplo, o versículo 6, a gente vai entender que aquelas línguas faladas nada mais é do que idiomas daquele povo. Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ele estava ali numa condição que eles tinham várias pessoas de várias nações ali perto, e a palavra de Deus precisava ser pregada. Mas como vai pregar a palavra de Deus se eles não sabiam o idioma daquelas pessoas? Então Deus, na sua infinita misericórdia, ele usa meios para que a mensagem seja levada. Só basta a gente querer que essa mensagem seja levada. Então ele permitiu que o Espírito Santo distribuísse entre eles, fala línguas como de fogo, né? Nada mais é do que idiomas, e cada um podia ouvir falar na sua própria língua materna. Certo. Interessante também que não eram qualquer línguas, né? Era grego, era aramaico, a própria linguagem dos romanos, né? O italiano. Então, são línguas que eram muito diferentes umas das outras, né? Sim. Existiam ali já os africanos também. Então, quer dizer, muitas línguas, umas diferentes das outras, que dificilmente uma pessoa saberia falar todas, né? Sim. Então, aí nós começamos a entrar naquela parte, então. Então, ali havia um propósito para se falar em línguas, é isso? Sim. E o propósito naquela época era que a mensagem fosse levada. Que aqueles gregos, Chipres, e tem mais algumas outras nações lá que eu não lembro todos de cabeça. Etíopes. E, sim, e lá eles tinham que pregar o evangelho. Então,
aquele dom foi usado naquele momento para que as pessoas pudessem entender o que estava sendo falado. Hoje em dia, é possível que esse dom seja usado hoje em dia? É possível, mas ele acontece com menos frequência. Porque hoje em dia a gente tem bastante escola de idiomas. Normalmente, quando a gente vai para outro país, a gente já sabe o idioma daquele país, ou a gente leva um tradutor com a gente, né, quando a gente vai dar uma palestra, falar sobre algo assim. Então, hoje em dia é mais difícil, mas pode acontecer? Pode. Se aquela mensagem precisa ser levada para um outro país, para uma tribo, para um lugar que tem um dialeto diferente, o Espírito Santo, sim, ele pode vir até hoje na gente e a gente fala o idioma daquela pessoa. Por exemplo, eu falo português, mas a pessoa entende na linguagem dela. Se você fosse, por exemplo, um alemão, eu falo em português e você entende em alemão. É assim que funciona o verdadeiro dom de línguas. Certo. Como a gente tem vários testemunhos, né? Pegar no YouTube, você vai ver vários testemunhos assim, né? Falando de... A pessoa falava no próprio idioma e eles entendiam com outro idioma, no idioma deles, nativo deles. Ok. Vamos adiante, então. Lembrando que se você tiver alguma colocação, alguma pergunta, quiser fazer para a gente, nós estamos aguardando aqui, fiquem à vontade, tá bom? Vamos dar sequência, então, no estudo agora. Então, vamos lá. Um outro versículo que eles se baseiam bastante também, está lá em Atos 19, 6, né? Que fala assim, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, né? Então, eles falavam a língua e profetizavam. Falar em línguas e profetizar tem que estar ligados um ao outro. Porque se eu falo em línguas, nesse caso, o profetizar é você pregar o evangelho de uma maneira que eles entendam. Então, se eu falo uma outra língua, eles têm que entender o que eu estou dizendo. Que Deus é esse que eu vou acreditar se eu não estou entendendo o que você fala? Mais ou menos isso? Sim, sim. Como que eu vou crer em Deus se você está me falando algo e eu não sei o que é? Né? Então, como que isso vai aumentar a minha fé se me traz, na verdade, mais confusão? É isso? Seria correto a gente perguntar isso? Sim, com certeza. Mas, em Atos 19, 6, né, esse versículo que eu acabei de colocar agora na tela, teve algum propósito? Eles falou aquele idioma lá, uma outra linguagem, mas teve um propósito? O propósito era a pregação do Evangelho, Com né? certeza. A gente vê lá no versículo 10, Atos 19, 10. Fala assim, e durou isso por espaço de 2 anos. Ou seja, tudo isso que aconteceu, essa pregação, essa descida do Espírito Santo, ele falar em línguas, durou 2 anos. Por quê? Porque teve um propósito de pregação ali. Falou assim, durou isso no espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Assim, judeus como gregos. Então, o propósito, então, foi que fosse pregada a todos da Ásia, usando o dom de línguas, ou seja, Deus permitia que as pessoas entendessem na sua língua natal, né? Para que o evangelho fosse pregado, porque senão não ia ter como pregar o evangelho no espaço de tempo tão curto como foram, né? 2 anos é um espaço, pelo tamanho da área, né? Um espaço de tempo até curto, né? Mas o Espírito Santo abençoou a todos para que pudesse chegar o evangelho a todos, né? Vamos dar sequência ao estudo. Um outro versículo também está lá em Atos 10, 45 e 46. Que é muito parecido com Atos 19. Eu estou citando esses versículos porque é os mais usados. Se alguém tiver dúvida dentro de algum desses versículos, a gente já vai matando as dúvidas das pessoas, né? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar
a Deus. Mais uma vez, né? Você acha que tem algum propósito? Se a gente pegar o texto, não pegar somente um versículo, a gente pegar todo o contexto, a gente vai ver que aqueles dons eram dados de acordo com um propósito, que era a pregação do Evangelho. Certo. A gente encontra lá em Atos 11, 20 e 21, porque o Evangelho foi... o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. Lá em Atos 11, 20 e 21, explica certinho ali. Você pode ler pra gente? Você lê pra gente? Vamos lá. 11:20. E havia entre eles alguns homens chíprios e ciranenses, né? E os quais, entrando em Antíqua, falaram aos gregos, anunciando o Senhor, ao Senhor Jesus, Atos 11:20. E Atos 11:21 diz: e a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso. Então aquelas pessoas, quando foi derramado o Espírito Santo sobre elas, elas não ficaram paradas. Elas foram até onde tinha outras pessoas que não partilhavam a mesma fé, e pregaram o Evangelho, e assim muitos creram e foram salvos ali por essa pregação deles. Muito bem. Uma outra dúvida também que é bem recorrente, né, no meio evangélico, que a gente ouve bastante, essa linguagem é uma linguagem dos anjos, né? É a língua dos anjos. Será que os anjos eles precisam dessa linguagem para falar com nós hoje? Posso acrescentar uma pergunta aí para você Pode, já sim. responder também? Pergunta do Sérgio. Pergunta: se não existe língua dos anjos, por que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, verso 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o sino que retine? Sim, muito boa pergunta. Veio a calhar agora no que a gente vai falar, né? A língua dos anjos. Se a gente prestar atenção nesse versículo, ele começa com ainda que, né? E se a gente levar em conta que Paulo falava essa língua dos anjos, a gente também tem que levar em conta muitas coisas de acordo com essa passagem, né, de 1 Coríntios 13, que fala, em 1 Coríntios 13, 2, fala assim: ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. No 1 Coríntios 13, 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então Paulo, ele está no outro versículo também, 1 Coríntios 13, 14, ele fala que ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, né? Então essa expressão, ainda que, né, não quer dizer que ele falava. Ele está supondo, né? Está supondo. Pode ser que haja uma língua diferenciada entre os anjos, assim como, porque eles são uma nação lá também, como nós somos aqui, né? Pode ser que haja essa língua, mas que Paulo, pegar esse versículo para falar que Paulo falava essa linguagem, a gente não pode, porque a Bíblia não dá base para isso. Tá certo. O pastor fez um comentário aqui que a gente deixou passar, mas sempre bom o pastor estar nos ajudando aqui. Que, na verdade, o dom de línguas não é de ouvido. Um falava e os outros se levantavam e traduziam. Então, o dom de línguas, a pessoa falava e os cristãos da época conseguiam traduzir para a língua natal das pessoas, né? Acho que é isso aí, né, pastor? Acho que agora eu expliquei direitinho, né? Sim. Então, você disse aí que o apóstolo Paulo, por exemplo, né? A gente pode basear o que você falou dizendo, né? Ele falou, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado. Ele entregou o corpo para ser queimado? Não entregou. Não entregou, né? Então, ele está fazendo aí uma colocação, né? Uma figura de linguagem e não uma coisa literal, né? Não é uma coisa literal, é uma suposição, uma figura de linguagem que ele usa, né? É isso?
Sim, e todas as vezes que a gente for pegar na Bíblia de anjos falando com pessoas, a gente vai perceber que o anjo falava a língua daquela pessoa para que ela pudesse entender. Exatamente, né? Assim foi com Maria, por exemplo, né? Ela entendeu, né? Sim, Se o anjo chegasse lá e falasse um monte de palavras que, para quem está ouvindo, não fizesse sentido, né? Vamos deixar isso bem claro, porque se você não ouve, se você falar inglês comigo aqui, eu não falo inglês, você fala. Se você falar inglês, para mim vai ser sem sentido, porque eu não vou entender a mensagem, né? Então, se o anjo chegasse e falasse uma língua diferente para Maria, dizendo que ela geraria o filho de Deus, né? E ela não entendesse, para ela não faria sentido. sim, com certeza. Não é? Então, quer dizer, essa é uma prova cabal de que os anjos falavam e a pessoa ouvia e entendia, né? O próprio Deus, quando falava com Adão e Eva, eles entendiam, né? Então, Deus é sempre um Deus que esclarece, nunca que confunde, né? Com certeza. Em Apocalipse 19, 10, eu peguei um versículo sobre isso, que é quando o anjo fala com João ali, né? Fala assim: e eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo disse o próprio idioma do profeta ali, de João, né? Exatamente. Não precisou de uma outra linguagem. Exatamente. Foi uma linguagem direta, né? Ele entendeu na sua língua a mensagem que o anjo queria passar, né? Mais um versículo que intriga bastante as pessoas. Está lá em 1 Coríntios 14, 2, que é o falar em mistérios, né? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Então, o versículo é claro em dizer, ele fala mistério, por quê? Porque o outro não entende ele. Então, se eu, como você falou, eu falo inglês aqui, eu estou entendendo o que eu estou falando para Deus, mas você não entende. Então, eu estou em mistério com Deus agora. É bem interessante. Você pode ler para a gente o versículo 4? Qual a passagem? Romanos. 1 Coríntios 14, 4. Vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 4. Colocou lá? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Sim, sim. Aí nesse contexto de 1 Coríntios 14, primeiro a gente tem que dar uma contextualização ali, né? Nesse caso, Corinto era uma cidade portuária na época. E como uma cidade portuária, recebia bastante estrangeiros que ia até a igreja. E os estrangeiros, eles falam, cada um falando uma língua diferente ali. E muitas vezes as pessoas queriam usar essa própria linguagem dentro da igreja. Queria falar em outro idioma dentro da igreja. Na verdade, queriam louvar a Deus na sua língua, né, mas que as pessoas não entendiam, é isso? Sim, sim. Mas naquela ocasião, Paulo ele fala, mas se você fala numa língua estranha na igreja, um idioma estranho, como que você vai edificar o sermão? Como você vai edificar a igreja? Né? Seria a mesma coisa que chegar um alemão na nossa igreja, uma pessoa muito consagrada a Deus, que cante ou que fale muito bem, pregasse diante dos irmãos na sua língua e não houvesse um tradutor. É isso? Essa seria uma situação para a gente comparar? Sim. Daí Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Porque o que profetiza edifica a igreja. Né? Então, por que edifica a igreja? Porque a igreja entende o que ele fala. Daí em 1 Coríntios 14, 4, então, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque
ele entende o que é falado. Mas o que profetiza edifica a igreja, porque a igreja entende o que é falado. Muito Então, bem. então esse falar em mistérios é você falar com Deus em outro idioma, nada mais que isso. Não, tá bem. É muito importante também, a gente está sempre lembrando, você já falou algumas vezes aqui, mas eu gostaria de reforçar também, Caio, que para a gente entender a Bíblia, a gente precisa sempre entender o contexto da época que foi escrito, o porquê foi escrito e, especialmente, ao invés de a gente se apegar a um único verso e formar uma doutrina a respeito daquele verso, que a gente possa sempre entender, ler o capítulo pelo menos todo, entender o contexto daquele momento, a quem está sendo falado, justamente para a gente não cometer alguns erros de interpretação, né? Para a gente poder entender qual é o conceito que está sendo usado ali, o contexto em que foi dito, para que a gente possa esclarecer as nossas dúvidas, né? Com certeza. Saber o contexto histórico daquela passagem é muito legal, muito interessante, ajuda muito. Mas se você pegar a passagem na íntegra, ler o texto dentro de um contexto, você vai conseguir entender o que está sendo dito ali. E a gente vê que Paulo ele não apoiava pessoas que falavam outro idioma dentro da igreja, né? A gente vai ver alguns outros versículos que enfatiza isso. Está lá em 1 Coríntios 14, 9. Você pode ler para a gente? 1 Coríntios 14, 9 diz assim: Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então ele diz aí que 5 palavras da sua própria inteligência falariam mais do que 10.000 palavras de língua desconhecida, né? 1 Coríntios 14, verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Assim também vós, se com a língua não pronunciarem palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Depois, 14:10, 1 Coríntios. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Sim, muito bem. Então, Paulo ele enfatiza, né, que falar na igreja fala um idioma que a congregação entenda, para que a congregação seja edificada. Mas pode acontecer de entrar outras pessoas de outro país que poderiam pregar para a gente. Por exemplo, Mark Feeling, né? Se ele fosse pregar para a gente hoje, o que aconteceria? O que teria ali junto com ele? Um tradutor. Um tradutor. Conforme a palavra de Deus assim manda. Se a gente for lá ver em 1 Coríntios 14, 27... Você pode ler para a gente? 1 Coríntios 14, 27. Eu acho que esse não está no slide. É mais uma questão de ordem dentro da igreja. 14, 27. Isso. Porém, se todos profetizarem e entrar em algum incrédulo no... Não, é 1 Coríntios 14, 27. 1 Coríntios 14... tá certo. Pode ler na tela. Tá. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Sim, bem interessante. Então, quando tem pessoas de outros idiomas dentro da igreja, que elas têm o direito de falar, mas tem que ter uma ordem no culto. E essa ordem é que sejam 2, no máximo 3, e que seja sucessivamente, ou seja, uma após a outra, e haja quem interprete, haja quem consiga traduzir ali o que está sendo dito e dar a interpretação para a igreja, para que a igreja seja edificada.
bem. Tem mais alguma pergunta? O Caio, você falou um pouco sobre o seu testemunho. É difícil para mim, por exemplo, pessoalmente, falar sobre esse assunto do que acontece em uma igreja pentecostal, nesse momento do falar em línguas, porque eu não vivi essa experiência, né? Você disse que viveu essa experiência, né? Sim. Você viveu essa experiência e acredito que muitos dos nossos queridos hoje estão vivendo essa experiência também, né? E é sempre bom a gente compartilhar o nosso testemunho com as pessoas. Nós estamos aqui hoje aqui no estúdio montado aqui na casa do Denilson, né? Que é o nosso outro irmão da nossa igreja aqui, que está nos ajudando muito nessa parte das lives, das transmissões. E o Denilson tem um testemunho bem interessante a respeito deste mesmo assunto, né? E eu gostaria de pedir para o Denilson se preparar para que ele possa falar um pouco da sua própria experiência, porque talvez o que ele disser aqui seja mais importante para quem está ouvindo do que todos esses estudos que nós fizemos aqui, né? Todas essas passagens que nós lemos, tudo isso que foi falado aqui, porque existe a experiência pessoal, né? E é importante nós falarmos dessa experiência pessoal também, para que outras pessoas entendam, né? Para que isso possa enriquecer também o nosso estudo dessa tarde. Pedir para o Denilson, então, dar a palavra a ele. Ele vai contar um pouco da experiência dele para a gente. Oi, gente. Sou eu aqui de novo, fazendo a terceira participação de hoje. Eu agradeço, André, por essa oportunidade, porque eu tenho certeza que o que acontece comigo... Só posicionar a câmera. Isso. Tá, dá para ver aí, né? Que eu não estou tendo controle aqui. Eu tenho certeza que o que acontece comigo, quer dizer, que o que aconteceu comigo, pode estar acontecendo com muitas pessoas sinceras de coração. Em 2013, eu não vou falar a igreja por questões de ética. Em 2013, eu conheci meu primeiro amor. Então, o primeiro amor que eu estou falando, obviamente, é Deus. E tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo também já conheceram esse primeiro amor, que é aquela paixão, que é aquela coisa que arde no seu peito, você tem vontade de fazer tudo por todos e não consegue enxergar defeito em ninguém. Você vê que as pessoas são falhas e procura tentar ajudar elas da melhor forma possível. Eu estava rodeado de pessoas dentro de uma determinada igreja pentecostal, e pentecostal, quando eu digo, não que é a igreja chamada de pentecostal. Pentecostal é a que possui o dom de línguas. E aí eu posso citar algumas. Algumas igrejas batistas são, Assembleia, algumas são, presbiteriana, algumas têm o dom de línguas também, e muitas outras. Sara Nossa Terra também tem o dom de línguas, Quadrangular tem o dom de línguas, e Pentecostal também tem o dom de línguas, as igrejas chamadas pentecostais. Mas quando eu falo pentecostal, eu falo no âmbito geral, aquelas que acreditam no dom de línguas. Eu fazia parte de uma igreja assim. Então, eu lembro que eu fui batizado em maio de 2013, e a partir desse momento, e até antes mesmo desse momento, eu comecei a ir no monte. Eu tenho certeza que você, irmão, você, irmã, já deve ter ido no monte alguma vez orar, e se encontrou num lugar onde tem um falatório enorme, gigantesco, muitas pessoas gritando, muitas pessoas emitindo sons que, no primeiro momento, não parecem fazer sentido algum. E quando eu via as pessoas falando em dom de línguas, e eu achava até uma coisa bonita, eu tenho até um livro aqui, onde relata algumas das frases prontas que as pessoas falavam. Quando as pessoas falavam em dom de línguas, eu sentia vontade de ter aquilo. Porque eu ia nos cultos de quinta-feira de noite, eu ia nos cultos de domingo de noite, as pessoas glorificavam a Deus do meu lado, exaltavam a Deus, de repente começava, Oxalá, Xalá, Suridecan, Labarassuri, não sei o que lá. Ficava falando um monte de língua estranha. Aquilo, para mim, na minha sinceridade, na minha vontade de procurar Deus, era uma coisa linda. Aquilo era uma coisa bonita, que eu queria ter aquilo. Até porque você vai nas igrejas hoje em dia, e as pessoas perguntam, você já foi batizada? Batizado nas águas, eu já fui, você fala para a pessoa. Mas a pessoa lança uma segunda pergunta. Não, eu quero saber se você já foi batizado com o Espírito Santo. E isso me entristecia, porque as pessoas que estavam à minha volta já eram batizadas nas águas,
e já tinham sido batizadas no Espírito Santo, entre aspas, porque elas falavam em línguas e eu não falava. Eu chegava de noite, ajoelhado na minha cama, e ficava pedindo para Deus, por favor, Deus, deixa eu falar o dom de línguas, me dê esse dom, faça com que isso aconteça em mim de forma natural. Só que ao mesmo tempo que eu ficava querendo falar esse dom de línguas, eu ficava com medo, porque eu via as pessoas falando aquilo, e aquilo para mim era incompreensível. E ao mesmo tempo que eu queria ter aquilo que as pessoas faziam, ter o dom de línguas em mim também, eu ficava com medo de ter, porque eu não compreendia aquilo que as pessoas estavam falando. Então, dentro de mim tinha uma luta interna, né? Uma luta que, ao mesmo tempo que queria, tinha medo, porque eu não entendia aquilo que elas estavam falando. Eu procurei várias vezes, busquei a Deus muitas vezes, fui no monte várias vezes com alguns outros irmãos dessa igreja da qual fui batizado, até que chegou um momento que eles colocaram a mão na minha cabeça e fizeram uma roda ao meu redor, né? Colocaram a mão na minha cabeça e falaram, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Que o dom de línguas vai vir, glorifica a Deus. E eu ficava que nem louco, gritando, glória a Deus, glória a Deus. Só que o dom de línguas não vinha, porque eu queria ter, mas eu ficava com medo, porque era algo desconhecido. E a gente tem medo daquilo que a gente não entende. Até que aqueles irmãos que estavam à minha volta dentro do monte, com a mão estendida sobre a minha cabeça, pedindo para eu glorificar a Deus, eu glorificava e não acontecia nada, até que aconteceu algo que me fez despertar. Eu já estava despertando. Um dos irmãos, que eu não vou falar o nome, pegou e falou assim para mim, no começo também, para mim foi difícil falar o dom de línguas. Ele disse para mim. Só que teve uma noite que eu olhei para o céu, vi uma estrela e me veio uma palavra na cabeça. Aí ele falou a palavra labarassúria. Labarassúria. Engraçado que essa é uma palavra falada por quase todos que falam o dom de línguas. Esse irmão, ele também não tinha conseguido receber de forma assim, de forma automática, vamos dizer essa palavra, mas não é isso que eu queria dizer, o dom de línguas. Ele forçou e não conseguia receber. Até que em um determinado momento ele olhou para o céu, viu uma estrela, veio uma palavra na cabeça dele, e ele começou a juntar uma palavra com outra, e produziu o seu dom de línguas. Depois daquele momento eu não fui mais no monte, porque eu não estava me sentindo bem, irmãos. E eu tenho certeza que muitos irmãos que estão me assistindo também já foram no monte e sentiram uma coisa ruim. Irmãos, Deus não deixa dúvida na cabeça de ninguém. Quem planta dúvidas, infelizmente, é o Satanás. E do mesmo jeito que eu fui sincero nessa igreja, eu tenho certeza que muitos irmãos estão sendo sinceros também dentro de suas igrejas pentecostais, procurando o dom de línguas, porque isso é para edificação própria. Mas conforme a gente já viu no estúdio, se é uma língua que não faz sentido e que não leva a gente a lugar algum, qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? A partir daquele momento eu comecei a estudar a Bíblia. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. Eu comecei passando por Atos, passei por 1 Coríntios capítulo 14, várias passagens que foram lidas aqui hoje. E eu entendi que o dom de línguas foi dado por um propósito e ele tinha um real significado. E hoje o que vemos nas igrejas, o que eu via na minha antiga igreja, era algo sem propósito. É algo sem propósito. Eu fiquei muito chateado porque eu não queria que aquilo ali fosse realidade. E eu saí dali e comecei a ir para outras igrejas. E aí eu fui visitar uma igreja que eu fiquei 3, 4 meses. No último mês que eu fiquei nessa igreja, um irmão do meu lado começou a gritar em línguas também, falar em dom de línguas. E eu lembro que um dia antes eu peguei um papel de, tipo uma inscrição, um papel de registro, onde eu ia ser membro daquela igreja. E a última pergunta que estava naquele papel é, você já foi batizado? Quando? E tinha 2 datas de batismo. Batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Aquilo me chateou. Eu pensei assim, essa ainda não é a igreja. Porque a igreja verdadeira, ela mostra a verdade da Bíblia. Irmãos, eu quero dar uma dica para vocês. No tempo que eu estava muito angustiado, eu resolvi entrar no site da Novo Tempo. E lá eu conheci um estudo que está ao alcance de vocês hoje. Chama Verdades Bíblicas. São 3 CDs, atualmente eles não entregam mais o CD, são áudios que você pode ouvir direto no site. São 21 áudios, de 10 minutos mais ou menos, na voz de Cid Moreira. Esses áudios, irmãos, abriram a minha mente.
E através desses áudios, eu pude compreender melhor as Escrituras e eu pude confrontar esses áudios com o que estava escrito na Bíblia. E não tinha como fugir daquela verdade. Eu lembro exatamente, foi no dia 21 de outubro de 2014, quando eu pisei na igreja adventista pela primeira vez. E quando eu pisei lá, irmãos, eu me senti em casa. Porque tudo aquilo que eu tinha lido na Bíblia, toda a verdade que eu tinha pesquisado e tinha encontrado, eu tinha encontrado na igreja adventista do sétimo dia. Irmãos, não sejam relutantes contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence do pecado, convence do juízo, mas ele não bota dentro da sua cabeça palavras sem sentido, que não vai ter importância alguma, que não vai ter finalidade alguma. Se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração hoje e você pertence a uma igreja que está ensinando doutrinas que vão contra a palavra de Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, procure cursos que possam ensinar você de uma forma mais ampla o que as passagens, o que as Sagradas Escrituras querem dizer. Que a partir do momento que você conhecer a verdade vai te libertar. Hoje eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tenho muito carinho pelos irmãos pentecostais, assembleianos, batistas e de todas as outras igrejas, porque eu fui um pouquinho em cada uma delas e pude conhecer suas doutrinas. Só que hoje, estando do outro lado, conhecendo a verdade que muitos de vocês não conhecem, eu faço um apelo. Estudem a Bíblia, irmãos. Não acreditem na primeira coisa que te dizem, sem antes você pegar, abrir a Sagrada Escritura e confirmar que aquilo ali realmente é verdade. E igual Isaías, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você estudar a Bíblia por completo, você vai ser libertado. E você vai sentir sede e fome da palavra de Deus e vai começar a procurar a igreja verdadeira. E esse é o convite que eu faço para vocês. Visitem uma igreja adventista. Estaremos de braços abertos para te receber. Enquanto as igrejas estão fechadas, deixe um comentário nessa live, que nós entraremos em contato. E faremos um estudo, nem que seja por WhatsApp, para que nós mostremos essa verdade que um dia nós conhecemos e que um dia nos libertou. Nós queremos que vocês também sejam libertos. Amém, Denilson. Muito obrigado pelo seu testemunho. Como eu disse, quando a gente vive a situação, a forma de falar e a verdade dita é diferente, né? Caio, suas considerações finais. Caio, mais alguns comentários aí a respeito do nosso estudo de hoje? Só para a gente fechar esse estudo com chave de ouro, né? Eu gostaria que ficasse na mente de vocês 3 versículos, né? Que está lá em Romanos 12, versículo 1, que é o vosso culto racional. Louvar a Deus de forma racional. Ouvir uma pregação de forma racional. Outro versículo, 1 Coríntios 1, 10, que fala assim: que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E 1 Coríntios 12, versículo 7, o Espírito Santo é dado para um fim proveitoso. Então, toda você tiver um dom do Espírito Santo, ele vai ser para o outro. Deus vai usar você para levar a mensagem a outro. Sempre tenha isso em mente. O dom do Espírito Santo nunca é só para a gente. É para a gente levar a mensagem de Deus adiante. Muito bem, Caio. Muito obrigado. E eu gostaria de falar mais uma vez, o Denilson já falou, mas eu gostaria de falar também diretamente a você, meu irmão, minha irmã, que nos ouviu hoje. Talvez você nunca tenha ouvido uma explicação ou lido a Bíblia de uma maneira como nós lemos hoje, como nós estudamos hoje. Como eu disse no começo, o intuito nosso é sempre esclarecer e aprofundar o estudo na Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é maravilhosa para nos esclarecer todas as dúvidas a respeito de todos os campos da nossa vida. Esse foi mais um assunto. Se você tem dúvida a respeito de um assunto e gostaria que nós abordássemos aqui nas nossas lives, por favor, nós vamos ter muito prazer e muita alegria em preparar esse estudo para a semana que vem ou para outra, para que a gente possa esclarecer. E lembrando aos queridos irmãos que nós temos uma classe bíblica que funciona todos os sábados às 9 horas da manhã na Igreja Adventista do Ipiranga. Porém, devido a esse problema que nós estamos vivendo com o coronavírus, ela está suspensa ainda por prazo indeterminado,
mas nós vamos continuar fazendo a classe online. Então, participe com a gente. Sábado que vem nós estaremos tratando um outro assunto. E venha participar com a gente. Você, com certeza, não tem nada a perder e tem muito a ganhar. Porque conhecer cada vez mais a palavra de Deus é um ganho para a eternidade. Se você se sentiu tocado com esse estudo, quiser aprofundar mais, como o Denilson falou, quiser estudar a Bíblia de maneira particular, ou online, participando da nossa classe, vai ser uma alegria. Mande a mensagem para a gente, compartilhe esse vídeo que nós fizemos hoje com seus amigos, e se surgir alguma dúvida depois, pode mandar para a gente, tá bom? Se você quiser um estudo bíblico, nós vamos passar o telefone do Denilson aqui também. Esse aqui? Ah, sim, o telefone aqui, ó. Nós temos aqui o 011 99 161 3686, tá? Esse telefone é da Júlia, é a esposa do nosso pastor. Nós teremos um imenso prazer em esclarecer as suas dúvidas e que, se você quiser que a gente aborde aqui um assunto que você tem dúvida, nós teremos imenso prazer também em preparar. Prepare-se para o céu, meu irmão, minha irmã. Prepare-se para a eternidade. Às vezes, como a gente leu no começo, a gente precisa renovar o nosso entendimento na palavra de Deus. E isso nós só podemos fazer estudando e aprofundando o estudo na palavra de Deus, na própria Bíblia. Vou pedir para o Caio fazer a nossa oração final, para a gente encerrar o estudo de hoje. Muito obrigado a todos que participaram, que assistiram, e até a próxima. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que temos hoje de partilhar a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por entendermos um pouquinho a cada dia. Senhor, temos muito a aprender ainda, temos muito ainda que conhecer sobre sua vontade e sua palavra na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a isso a todo momento, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada e que o Senhor possa estar sempre com a gente. E eu te peço por Jesus Cristo. Amém. Uma boa tarde a todos e uma feliz semana.